Nayib Bukele. Talvez seria o grande nome de representação como governante, ou talvez El Salvador tenha saído de uma crise extrema para se encontrar e agora em uma provável ditadura. Bem, isso aí são várias opiniões vindas da mídia e hoje eu estou aqui para te explicar toda a situação de El Salvador e quais são as medidas públicas feitas por Bukele, tá? Resumindo, um presidente aí que está sendo até bastante vangloriado pela população, tendo 90% da sua aprovação. Então o que estaria certo? A mídia ou os próprios cidadãos que moram ali no El Salvador, né? Vamos lá que eu vou te explicar tudo isso e o contexto de hoje vai ser específico sobre os meios de governo de El Salvador, que é o que todo mundo quer saber e que talvez será que pode ser aplicado aqui no Brasil? Bem, você vai entender isso no contexto de hoje. Então, se não me conhece e é novo aqui no canal, tá chegando agora, prazer, meu nome é Alessandra Gonçalves e aqui eu falo de geopolítica, sobre diplomacia, tudo que é voltado ao cenário global. Então, se você tem interesse nesse assunto, já deixa o like, compartilha, se inscreva nesse canal que você vai estar ajudando bastante a gente aqui a trazer mais conteúdos, tá? Então, sem mais enrolação, vamos entender o que está acontecendo. Antes de eu começar falando para vocês sobre a questão do governo de Bukele, né? Bem, eu vou tratar o que aconteceu para que ele chegasse no poder, para vocês entenderem a trajetória desde o início até agora no seu governo e suas políticas públicas, tá? E o porquê que ele tem tanta aprovação, tá? Bem, para quem não sabe, lá na época de 1980 até 1992, El Salvador estava passando por uma crise assim, né, de uma guerra civil, tá? O que acontece? Essa guerra civil estava rolando por quê? De um lado da guerra civil, a gente tinha um partido que antes era apenas um grupo, posteriormente virou um partido, tá? Chamado FMLM, ou seja, um partido voltado totalmente pro social. Podemos dizer que seria um partido socialista, tá? Resumindo, que onde tinha no início, sim, civis lutando contra o outro lado, que era chamado dos ditadores militares, né? Ou seja, de uma ditadura militar que foi financiada pelos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos financiou aí a parte da ditadura militar lá em El Salvador, né? Os grandes ditadores aí, e a população não queria. Então formaram-se grupos e acabou tendo uma briga e um colapso entre eles. Um colapso muito grande que gerou vários problemas em relação a isso. Temos a fome, temos também o conceito aí de grandes mortes, insegurança, queda econômica, tudo isso se relacionava nesse período. E até mesmo chegou no estopim onde podemos dizer que tiveram 75 mil mortos devido a essa guerra civil. A população então de El Salvador já estava bem cansada com esse conceito, né? Porque, tipo, ninguém aguenta uma guerra civil de tanto tempo e, aliás, assim, o país estava entrando em colapso. E teve-se o que? A satisfação aí, né, dos civis de El Salvador acabou se voltando a um conceito mais republicano, podemos dizer assim, depois dessa ditadura militar e dessa guerra civil. Acontece que ficou se alternando entre dois partidos. Tivemos o Arena, que é um partido voltado aí mais para o liberal, um partido de direita, e também voltou-se o partido que antes era grupo, como eu disse para vocês, o FMLM. E tornou-se um partido que conquistou muito, aliás, em El Salvador. Chegou a um ponto que conquistou quase todas as cadeiras de El Salvador em um momento. Ou seja, no parlamento lá ele tinha praticamente 54 cadeiras de 84, podemos dizer assim, no conceito aqui se a gente for olhar. Então era um partido que ficou muito, muito forte. E essa alternância, né, podemos dizer, de partido de direita para partido de esquerda, não ajudou El Salvador. El Salvador foi caindo cada vez mais a declínio. Mas por que teve essa caída ao declínio também? Além dessas questões aí onde tivemos, que era a distribuição onde ficava de um partido, ficava para outro partido, tivemos também a grande parte que ajudou para a contribuição da queda de El Salvador, economicamente, da insegurança do país, foi as grandes gangues, tá? Gangues que foram formadas até mesmo nos Estados Unidos, mas feitas por pessoas que acabaram migrando, né, devido aí à guerra civil. Acontece que essas pessoas acabaram não tivendo tanta oportunidade nos Estados Unidos, podemos dizer assim, e aí acabaram entrando para gangues e tiveram-se duas gangues grandes famosas, que foi o MS-13 e também o Baril 18, ou seja, duas gangues extremamente fortes aí, onde até se reuniram mais ou menos 70 mil membros que faziam parte dessas gangues. Então essas gangues
lá nos Estados Unidos acabaram sendo deportadas para o seu país, devido aí o presidente americano na época não querer, né, que eles estivessem lá fazendo arruaceiras e outras coisas. Então falou, pega os traficantes, pega aí, todo mundo tá na gangue, volta pro seu país, se vira. Chegando em El Salvador, então, eles acabaram criando um mecanismo para conseguir ganhar dinheiro, né, para conseguir traficar e fazer outras coisas. E um dos seus grandes meios eram extorquir pequenos aí produtores, pequenos empresários. Eles faziam isso muito e acabavam tendo um problema que muitas pessoas ficavam inseguras até mesmo de começar um negócio em El Salvador. Acabou se tornando então um problema gigantesco aí nesse contexto. Acontece que no meio dessa questão de gangue, tudo rolando ali, teve-se as eleições de 2019, onde Bukele veio, tá? Pra quem sabe, Bukele já fazia parte de um outro partido no início, que era o partido do FMLM, ou seja, é aquele partido social. Só que ele acabou sendo expulso daquele partido devido a ter jogado uma maçã em uma dos seus colegas e chamado ela de bruxa. Então, tipo assim, ele foi expulso, podemos dizer assim. E dessa expulsão, ele criou um lema diferente aí de novas ideias. Ele veio com um conceito totalmente novo, um conceito totalmente aí diferente do que estava se propondo até no próprio partido. E acabou ganhando muita confiança, então, das pessoas e muita confiança dos eleitores. É tanto que no primeiro turno ele já ganhou ali disparado, tá? Bem, quando o seu primeiro governo ele ganhou, né? Ele assumiu então e resolveu fazer uma espécie de esquema para minimizar a questão aí das gangues, fazendo acordos, fazendo relações, só que as gangues estavam pedindo muito, estavam pedindo aí que os presídios tivessem aí uma melhor administração, outras coisas, em relação que ele não estava gostando tanto, mas naquele momento seria essencial que ele fizesse aqueles acordos. Acontece que o estopim para que começasse a grande carreira aí de Bukele foi lá em maio de 2022, onde se ocorreu um massacre, praticamente a gente pode falar assim. Em apenas 72 horas morreram 87 pessoas. Essas pessoas não tinham nada a ver com gangues, né? E foram mortas pelas gangues. Eram pessoas aí praticamente civis que estavam trabalhando, outros tinham família e acabaram sendo mortos pelas gangues. Foi estopim para ele, daí ele começou a criar medidas públicas que voltassem para a segurança, tá? Então a primeira coisa que ele fez foi botar todo mundo na cadeia, podemos dizer assim. Então ele veio com a política de prender presos, deixar pessoas aí que estavam fora da lei, né, colocar eles em um presídio e criou suas políticas públicas voltadas a isso, que gerou aí um grande e enorme aprovação da população na época, tá? E chegou ao ponto que ele criou essas medidas públicas e foi dando tão certo que ele simplesmente chegou e disse assim, vamos montar uma cadeia para colocar muito preso, tá? Porque eu quero o país mais seguro do mundo. Ele veio com esse lema. E ele fez isso, realmente conseguiu. Criou uma cadeia, podemos dizer assim, sendo aí a cadeia uma das maiores, né, que abriga praticamente quase 40 mil presos, e começou a minimizar essa quantidade de pessoas que estavam aí participando de gangues e colocando elas na cadeia. O grande problema que as pessoas veem nisso é que, após ele ter colocado essas pessoas na cadeia, ele deu uma liberdade maior para os militares, então para o exército, para todo mundo que fazia parte aí da segurança, para os policiais, e não tinha tantos requisitos assim para prender uma pessoa. Então, às vezes, poucamente, né, podemos dizer assim, algumas pessoas que eram inocentes acabaram sendo presas de acordo aí com a mídia, tá? Então não tinha tantos requisitos, estava tocando todo mundo dentro da cadeia. Mas, em tese, a polícia prendia se tinha alguma relação ou achava que tinha alguma relação com as gangues, tá? Então isso aí acabou minimizando uma enorme quantidade de assassinatos, uma quantidade de roubos, e El Salvador foi saindo então de um país que estava totalmente precarizado, totalmente ruim, né, nas ruínas, podemos dizer assim, e foi se levantando aos poucos, né, não tão aos poucos porque foi muito rápido, foi em questão de quase meses, assim, ele mudou praticamente o país, né, mas foi levantando e mudando suas políticas, tá, e as políticas principalmente aí na questão da segurança, né, tanto seus ministros da segurança já deram até depoimentos falando que estão super aprovando essa situação, né, praticamente. Quando ele começou a prender essas pessoas e começou a diminuir a criminalidade, começou a diminuir os assaltos, El Salvador estava ficando uma cidade segura, veio-se aí as ONGs, as organizações de direitos humanos reclamar sobre essa situação. Porque grande parte das pessoas que estavam sendo presas
estavam dando depoimentos de que não estava assim tão bom, que lá tinha maus tratos, que lá tinha aí uma grande enorme de quantidade de coisas que não deveriam ser feitas que afetavam os direitos humanos. Por exemplo, uma delas. Lá eles recebiam refeições assim bem básicas. Além disso, também não tinham direito tanto à visita. Eles dormiam praticamente podemos dizer que no próprio alumínio, sabe, da cama, não tinham colchões. Acontece que isso aí estava de acordo com as ONGs, organizações, afetando os direitos humanos. E até muitos deles chegaram a questionar que deveria ter uma alimentação correta para preso, que deveria ter uma forma de etiqueta melhor, eles não poderiam ter visitas. Acabaram, chegou esse argumento aí onde tá certo, não tá certo, ele tá ferindo direitos humanos, não tá ferindo direitos humanos. Um deputado do país disse o seguinte: Y el día que nos alcance para darle a comer a los niños en la escuela, pollo, le vamos a dar a las madres embarazadas. Y cuando nos alcance para las mujeres embarazadas, se lo vamos a dar a la tercera edad. Y cuando nos alcance para la tercera edad, se lo vamos a dar a los policías, a los bomberos, a los soldados, a los maestros. Y cuando nos alcance para todos esos, tal vez para los animalitos de la calle. Y por último, vamos a pensar si le damos proteínas. Bem, como vocês viram pela fala aí, ele demonstrou que a sociedade que realmente anda de acordo, né, que segue todas as regras, paga o imposto, faz tudo certinho, merece com certeza muito mais do que os pesos que estão aí degradando, atrapalhando, depedrando a sociedade, né? Então você já tem uma base. Isso aí feriu os direitos humanos para as ONGs? Sim. Gerou aí um caótico caos entre as relações internacionais, entre o cenário internacional. Sim, gerou grande caos, mas não foram para todos. Espera aí que eu vou explicar. Porque teve vários outros países que estão vendo o Bukele, né, como um fenômeno extremamente grande, né, um fenômeno extremamente alto de melhorias para os seus países. Então tem vários deputados, até mesmo do Brasil, que já falaram que apoiam as ideias de Bukele, quanto até da América Latina e outros países aqui relacionados. Então eles estão falando que apoiam a ideologia de Bukele, que realmente ele está bem certo. Aliás, não tem como mentir, os seus índices de aprovação estão subindo cada vez mais, chegando a 90%. A grande questão é que, de acordo com a Constituição, né, de El Salvador, acaba acontecendo que ele não poderia se reeleger agora em 2024. Mas, de acordo com ele vai contra essa Constituição e vai tentar aí se reeleger em 2024. Muitas pessoas dizem que essa medida feita por ele pode ser considerada uma medida um pouco ditatorial. Bem, mas a grande questão é que será que realmente é ditatorial ou será que realmente precisa mudar a Constituição, né? Tem esse grande fator. Porque se ele está com um índice de 90% de aprovação, significa que o próprio cidadão quer que ele reeleja. Então, será que vai ter medidas públicas? Será que ele vai conseguir entrar para presidente em 2024? O que grandemente tem muita chance dele entrar ainda, ferir a Constituição e ser eleito? Ou será que ele vai delegar a sua função para outra pessoa? Essa é uma questão que ficou muito, muito grande. Aliás, nesse período que está muito próximo da própria eleição, as gangues que estavam ali restantes já chegaram e falaram para ele que iriam praticamente derrotar a população, acabar com a população, matar a gente, destruir tudo, se ele tentasse uma reeleição. Acontece que a sua fala foi um pouco assim, né, bastante ameaçadora para as gangues. Ele literalmente virou e falou que, se caso tentarem atacar os cidadãos, ele vai claramente corresponder e vai atacar os presos que estão presos na prisão, né? Bem, aqueles presos lá que faziam antes parte das gangues. E dará menos condição de direitos humanos para eles, eles vão ficar sem nenhuma refeição ou apenas com uma refeição por dia. Ou seja, se vocês atacarem a nossa população de bem, vamos atacar o de vocês. Então, vou deixar com vocês aqui sobre o que vocês acham sobre as medidas públicas feitas por Bukele. Se você gostou do vídeo, se não gostou, coloca nos comentários. Mas antes eu quero um comentário seu aqui sobre: você apoiaria esse tipo de governo do Bukele aqui feito no Brasil? E qual político você acha que poderia reconstruir esse conceito aí que Bukele estava fazendo lá em El Salvador aqui no Brasil? Coloca nos comentários pra mim e logo logo a gente volta com mais vídeos aqui no nosso canal. Bem, como vocês viram pela fala aí, ele demonstrou que a sociedade que realmente anda de acordo, né, que segue todas as regras, paga imposto, faz tudo certinho, merece com certeza muito mais do que os pesos que estão aí degradando, atrapalhando, depedrando a sociedade, né? Então você já tem uma base. Isso aí feriu os direitos humanos para as ONGs? Sim. Gerou aí um caótico caos entre
as relações internacionais, entre o cenário internacional, sim, gerou grande caos. Mas não foram para todos, peraí que eu vou explicar. Porque teve vários outros países que estão vendo o Bukele, né, como um fenômeno extremamente grande, né, um fenômeno extremamente alto de melhorias para os seus países. Então tem vários deputados, até mesmo do Brasil, que já falam que apoiam as ideias de Bukele, quanto até da América Latina e outros países aqui relacionados. Então eles estão falando que apoiam a ideologia de Bukele, que realmente ele tá bem certo. Aliás, não tem como mentir, os seus índices de aprovação estão subindo cada vez mais, chegando a 90%. A grande questão é que, de acordo com a Constituição, né, de El Salvador, acaba acontecendo que ele não poderia se reeleger agora em 2024, mas, de acordo com ele vai contra essa Constituição e vai tentar se reeleger em 2024. Muitas pessoas dizem que essa medida feita por ele pode ser considerada uma medida um pouco ditatorial. Bem, mas a grande questão é que será que realmente é ditatorial ou será que realmente precisa mudar a Constituição, né? Tem esse grande fator. Porque se ele tá com um índice de 90% de aprovação, significa que o próprio cidadão quer que ele reeleja. Então, será que vai ter medidas públicas? Será que ele vai conseguir entrar para presidente em 2024? O que grandemente tem muita chance dele entrar ainda, ferir a Constituição e ser eleito, ou será que ele vai delegar a sua função para outra pessoa? Essa é uma questão que ficou muito, muito grande. Aliás, esse período está muito próximo da própria eleição. As gangues que estavam ali restantes já chegaram e falaram para ele que iriam praticamente derrotar a população, acabar com a população, matar a gente, destruir tudo, se ele tentasse uma reeleição. Acontece que a sua fala foi um pouco assim, né, bastante ameaçadora para as gangues. Ele literalmente virou e falou que, se caso tentarem atacar os cidadãos, ele vai claramente corresponder e vai atacar os presos que estão presos na prisão, né? Bem, aqueles presos lá que faziam antes parte das gangues. E dará menos condição de direitos humanos para eles, eles vão ficar sem nenhuma refeição, apenas com uma refeição por dia. Ou seja, se vocês atacarem a nossa população de bem, vamos atacar o de vocês. Então, vou deixar com vocês aqui sobre o que vocês acham sobre as medidas públicas feitas por Bukele. Se você gostou do vídeo, se não gostou, coloca nos comentários. Mas antes eu quero um comentário seu aqui sobre você apoiaria esse tipo de governo do Bukele aqui feito no Brasil e qual político você acha que poderia reconstruir esse conceito aí que Bukele estava fazendo lá em El Salvador aqui no Brasil. Coloca nos comentários pra mim e logo logo a gente volta com mais vídeos aqui no nosso canal.